Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo, a surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito, com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes.
embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito, às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Estou surdo, não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama. Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém que vai salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade. É que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. E às vezes, há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E há uma consonância muito interessante. A sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço. Porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui
para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos diz, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito. Escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Mas se nós estamos ouvindo a vida, os fatos, os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, fica um pouco mais seguro tomar uma decisão. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra, de maneira muito precisa, que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato uns com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo.
Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, há muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências, porque a Ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. Que se você hoje tivesse que perguntar-se quais são as pessoas que de fato exercem este poder de autoridade sobre você, a quem você escuta, a quem você obedece, não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro, porque obediência é isso, é a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente, eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida, eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar, ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável, isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. A amizade é um processo que nos enriquece muito. Porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. Que a gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento.
São os verdadeiros amigos, que a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você tantas vezes já se percebeu assim, usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava ficavam profundamente encorajadas por ele. E então o olhar, a palavra de Jesus, tinham um poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida. Não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão, neste contexto dessa autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também este amor. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse: a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas
que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo terá dificuldade de ser amigo para o outro. Que é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, não é? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir. Que amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os seus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com um comerciante sobre um negócio, nem com um comprador sobre uma venda, nem com um invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.